Boa tarde mais uma vez para todos e todas. Sou Ediana, professora aqui do Centro das Humanidades da Universidade Federal do Oeste da Bahia, e hoje vou estar mediando aqui a atividade e representando uma pró-reitoria de graduação. O projeto, né, que nós estamos fazendo hoje é a nossa quarta atividade, né, é o projeto Educação em Foco, que é uma iniciativa da Programa de uma formação, né, a ideia inicial era essa, de um curso de formação continuada dos técnicos e dos docentes da universidade, né, e em decorrência do contexto da pandemia, né, também resolvemos abrir para a comunidade externa. Então, a gente está comentando esses vários debates, né, em torno do tema dos desafios da docência e da educação superior em tempos de crise, né, discutindo, entre outros temas, a docência na cybercultura, bem como as suas relações com o currículo e a formação docente e discente. Né, então, estamos fazendo essas atividades semanalmente, às terças-feiras, neste horário, e né, contando com a colaboração de vários professores, né, do Brasil e principalmente aqui das universidades do estado da Bahia. Como é que vai funcionar a nossa atividade? Né? Eu vou fazer aqui uma breve apresentação do professor, passaria a fala a ele falará em 30, 40 minutos. Bem, hoje nós discutiremos a educação e ensino híbrido no cenário pós-distanciamento social provocado pela Covid-19, com o professor doutor Eniel do Espírito Santo, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Discutir o tema da vida, e especialmente para nós, da educação no mundo após o fim, ou a diminuição do distanciamento social provocado pela pandemia da Covid-19 é iminente. Nessa perspectiva, gostaria de iniciar nossa atividade hoje apontando para algumas reflexões iniciais. Nós olhamos para um horizonte vislumbrando a saída do distanciamento e o retorno à normalidade. Mas será, né, como todos já dizem por aí, será um novo normal, quando nossas relações pessoais e profissionais serão completamente modificadas. Ainda assim, nessa olhada para o futuro próximo, né, que nos aguarda, vemos este novo normal como uma fase passageira, em que as medidas de contenção e isolamento e retornaremos ao nosso velho e bom, né, antigo normal. Sonhando com o momento em que poderemos voltar a viajar, rever nossos amigos, visitar os nossos familiares. Entretanto, o antigo normal, que parece, demorará a voltar, né? Isso se voltar. Alguns estudos já apontam que o retorno não será tão rápido. Até termos uma vacina eficaz, poderemos passar os próximos anos com um distanciamento social intermitente, né? Segundo estudo da Universidade de Harvard. Além disso, há sempre o perigo de novos surtos com o relaxamento das medidas, como tem acontecido na França e em outros países europeus. Ou ainda o surgimento de outros vírus e de outras epidemias. No campo educacional, vemos a pandemia nos empurrar para a educação à distância e para o uso das tecnologias de informação e comunicação e dos ambientes virtuais de aprendizagem, mesmo quando o acesso da maior parte da população é deficitário. Mudanças que demandariam planejamento estratégico e tempo estão sendo implementadas rapidamente. Em um país desigual, a pandemia deve acelerar as desigualdades, aumentar o fosso entre os ricos e os pobres, entre o campo e a cidade. Enquanto o setor privado já fala em expansão da educação online, de avanço de 5 anos em poucos meses. Mas os questionamentos sobre o que fazer caso o isolamento social seja necessário por mais tempo surgem. Como conseguiremos retornar às atividades de maneira segura e, sobretudo, ajudar a minimizar essas desigualdades? A pandemia vai acelerar as transformações na educação, né? Em que mundo será esse que nós teremos que nos adaptar e nos reinventar, né? Para fazer com que a educação, né, se torne, seja realizada. A partir desta breve introdução, passo a palavra ao professor Dr. Eniel do Espírito Santo, né, fazer aqui uma breve leitura do seu resumo de currículo, né? Doutor em Educação pela Universidade da Empresa, do Uruguai, e atualmente professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde atua como coordenador de curso de pós-graduação, do curso de pós-graduação Lato Sensu em Tecnologia e Educação, aberto e digital da FRB, é coordenador do Núcleo de Estudos Interdisciplinares e Formação Geral,
Coordeno o programa de extensão digital para a qualificação discente e programa de extensão de formação docente continuada em tecnologias digitais. É vice-coordenador do grupo do CNPq de pesquisa em tecnologias educacionais, robótica e física, GTEF, desenvolvendo investigações na linha de pesquisa, tecnologias digitais, de informação e comunicação na educação. Tá? Então, eu passo a palavra ao professor Aniel e reitero os pedidos para desligar os microfones. Obrigado, Ediana. Cumprimento em nome da Prograde. Também agradeço a oportunidade de partilhar algumas reflexões que nós temos feito e agradeço também o convite de Clívio Pimentel por essa oportunidade de nós podermos falar um pouquinho sobre algumas reflexões locais. Eu imagino que todos estão me ouvindo bem, se poderiam apenas confirmar, para que eu não fique aqui no vácuo, falando sozinho. Sim, já temos a confirmação aqui de algumas pessoas, obrigado. Bem, eu vou pedir alguns segundinhos rápidos, apenas para eu poder compartilhar. Eu preparei uma breve apresentação para guiar a minha fala, e eu vou compartilhar essa apresentação. Ocorre que quando eu compartilhar a apresentação no Meet, eu perco o contato com todos vocês, né? Eu fico apenas vendo a apresentação. Então, eu vou solicitar que Ediana faça aí as observações à medida que as pessoas forem fazendo as pontuações no chat, para depois nós retornarmos quando eu voltar ao contato. Tá bem? E se alguém não me ouvir, talvez possa falar no microfone e a gente verificar se acontecer algum imprevisto no transcorrer da apresentação. Eu vejo que nós estamos com a sala cheia, já estamos aqui com 92 pessoas, o que é excelente, né? Numa tarde para nós discutirmos educação e muita gente conhecida, inclusive, já vejo os rostinhos de pessoas conhecidas, né? Eu não vou citar, porque senão eu corro o risco de deixar alguém de fora. Vocês sabem como essas coisas, né? Então, sintam todos abraçados e beijados. Vou fazer, então, pegar a minha tela, o que eu vou compartilhar só um instante, para que nós possamos começar a reflexão que eu preparei, para que possa guiar aqui a nossa fala, né? Só um instante apenas. Eu imagino que agora vocês estão vendo a tela. Se alguém puder falar o microfone. Deixa eu pegar aqui. Isso, a tela está todos estão ouvindo já. Obrigado, então. Bem, o tema de nossa fala hoje à tarde é sobre educação e ensino híbrido no cenário de pós-distanciamento social do Covid-19. Ediana já trouxe algumas reflexões muito interessantes no sentido de nós pensarmos nesse novo momento, essa nova realidade. Mas antes de avançarmos nessa temática que me foi sugerida para essa tarde, eu gostaria de fazer alguns alinhamentos de conceitos, porque eu percebo que há uma certa confusão hoje quando as pessoas falam em termos de educação à distância, educação remota e ensino híbrido, enfim. Eu vou trazer alguns conceitos para que vocês possam entender o meu local de fala, uma vez que a maior parte desses conceitos, não existe uma unanimidade entre os conceitos, né? São conceitos, muitas vezes são conceitos polissêmicos, e nós precisamos ter pelo menos uma linha mestra aí para a nossa discussão. O primeiro conceito, ele é um conceito talvez o mais acertado, menos discutível, porque é um conceito legal, eu trago o conceito legal de educação à distância, que está baseado no decreto 9057, que é o decreto mais recente que regulamenta a educação à distância no Brasil. A educação à distância, então, ela é compreendida como uma modalidade educacional, assim como a educação de jovens e adultos é modalidade educacional, educação de educação do campo, entre outras. Mas, quando nós falamos da educação à distância enquanto modalidade educacional, a própria legislação ela já dá algumas características que são interessantes para a nossa discussão. A primeira é que a mediação didático-pedagógica ela ocorre por meio da utilização das tecnologias de informação e comunicação. Então, nós temos uma educação, uma modalidade educacional mediada ou suportada pelas tecnologias digitais de informação e comunicação. Mas não é a tecnologia pela tecnologia. Existe a necessidade de pessoal qualificado, professores qualificados, tutores qualificados, equipe docente multidisciplinar qualificado. Existe a necessidade, existe a necessidade de políticas de acesso, acompanhamento, avaliação, para que professores e estudantes possam realizar atividades educativas
em lugares e tempos diversos. Essa é uma definição sucinta e exemplifica muito bem o que é educação à distância. Professores, alunos, tutores separados em locais geográficos, mas realizando atividades de ensino e aprendizagem por meio mediadas pelas tecnologias digitais. E isso tendo como suporte um ambiente virtual de aprendizagem, tendo como suporte um design institucional e uma série de outros aspectos que vão compor esse corpo da educação à distância, tal como ela se apresenta. Bom, nós já conhecemos a educação à distância, não é novo, né? Ela teve um boom aí nos anos 2000 para cá, nós tivemos aí com o Sistema Universidade Aberta do Brasil, e especialmente nos últimos 15 anos, um volume muito grande de estudantes ingressando na educação à distância, a ponto que representa uma fatia muito significativa de ingressantes no ensino superior, bem como no ensino técnico profissional. O ensino híbrido é um outro conceito que nós precisamos também alinhar. Novamente, esse conceito ele é polissêmico. Existem muitas definições. Mas eu gostaria de trazer uma ideia que é a base do ensino híbrido. O ensino híbrido nada mais é de nós combinarmos o aprendizado online com o offline. A palavra vem de blended, em inglês se diz blended learning. Blended significa misturar, e na verdade é essa mistura mesmo. O estudante, ele tem atividades presenciais na sua aula, na aula presencial, no ensino presencial, e essa aula presencial ela é complementada, ela é combinada com algumas atividades realizadas fora daquele espaço. Quando nós falamos de ensino híbrido, necessariamente não estamos falando somente dessa aula ser complementada nos espaços virtuais, que nós estamos no momento digital e nós complementamos isso nos espaços virtuais. Mas o híbrido também preconiza que se possa realizar essa complementação em espaços offline, com atividades que possam ser realizadas no ambiente, na casa, no lar das pessoas, em qualquer outro lugar, não necessariamente só nos espaços virtuais. Ocorre que os espaços virtuais apresentam uma ampla gama de possibilidades tecnológicas para que essa complementação do aprendizado possa ser realizada. E nós falaremos um pouquinho mais sobre isso. Então, o híbrido também não é um conceito novo. Nós temos, desde 2010, por exemplo, Lúcia Santaella, ela apresenta, a partir de 2010, ela tem um livro falando sobre o ensino híbrido. Em 2013, nós temos Christensen também, um outro autor, abordando as questões da teoria dos híbridos. Quer dizer, são conceitos que já vêm sendo trabalhados no corpo teórico da educação à distância. Os pesquisadores têm discutido isso e implementado práticas híbridas no seu dia a dia. Por exemplo, quando nós falamos da graduação, quando é permitido, até dezembro do ano passado, era permitido que os cursos de graduação tivessem até 20% de seus componentes, de sua carga horária total, ministrada à distância. Isso nada mais é do que uma proposta de hibridismo. Hoje, esse percentual aumentou entre 20% e 40%. Então, nós trafegamos pelo híbrido, pelo ensino híbrido. E mesmo o ensino à distância, tal qual ele se apresenta hoje no Brasil, ele é obrigado a ter momentos presenciais. Por exemplo, o curso de pós-graduação que eu coordeno na UFRB, um curso de pós-graduação nas ciências à distância, ele tem momentos presenciais onde os alunos se reúnem, realizam atividades de avaliação, trocam experiências, enfim. São poucas atividades, mas tem, porque a carga horária do curso ela é predominantemente à distância. O que eu quero dizer é que tanto os cursos à distância quanto os cursos presenciais, eles têm esse momento de complementação, ou como diz aqui, um momento de mescla. Eles acabam indo para o híbrido, ou para o blended learning, como é também muito comum, a gente consegue localizar esse termo na literatura de forma muito fácil, né? Embora a expressão ensino híbrido é o que está ganhando mais força nos últimos anos. Aí nós temos uma coisa nova, né, que nós não conhecíamos. Eu, particularmente, fui apresentado com a pandemia, que é o ensino remoto emergencial. O ensino remoto não é nem educação à distância, na sua essência, e também não é um ensino híbrido. Ela é uma mudança temporária desse ensino presencial para um modo de entrega alternativo no momento de crise. No nosso caso, utilizando as tecnologias de informação e comunicação, mas também o ensino remoto emergencial, ele não necessariamente é somente utilizando tecnologias digitais. Ele pode ocorrer também de formas alternativas, utilizando essa entrega de forma offline, por exemplo,
através da televisão, através do rádio ou outras mídias que tornam possível a entrega desse conteúdo educacional. São conceitos diferentes, embora o ensino remoto emergencial ele possa utilizar, e ele utiliza muitas vezes com grande intensidade das tecnologias digitais, mas ele deixa de atender alguns requisitos da educação à distância, que também utiliza as tecnologias digitais, no que diz respeito ao planejamento, no que diz respeito a um design mais focado no estudante e outros aspectos. Então, é importante nós entendermos primeiro esses 3 pontos para avançarmos na nossa discussão. E aí eu coloco naturalmente como um possível conceito, porque é muito difícil você fazer um conceito quando as coisas estão realmente ocorrendo, né? Aqui nós temos uma família, né, uma foto que eu vi recentemente no jornal, de uma família realizando uma atividade remota, né? Ou seja, essa aqui é uma família brasileira, né? A escola enviou as atividades, do pai, a pessoa responsável aqui está buscando essas informações no seu smartphone e trazendo aí, fazendo o papel de tutoria junto com seus filhos, com as pessoas com quem, sobre os pais responsáveis, com as crianças, as atividades que são colocadas aí pela escola. Isso requer alguns desafios, porque na maior parte das vezes os pais ou responsáveis não tiveram assim uma capacitação, vamos chamar de capacitação pedagógica para lidar como tutores. Eles estão indo muito além, porque eles a ajudar as crianças a fazer essas atividades escolares, os pais sempre fizeram isso, né? Os pais responsáveis sempre fizeram isso. Só que agora isso está requerendo mais tempo, porque não é tão simplesmente realizar as tarefas, é conduzir, ajudar a conduzir o processo educativo sob a mediação aí de um professor responsável. Isso é um desafio que pode ser colocado aí dentro dessa atividade remota. Uma outra coisa também que pode ser colocada como um grande desafio é a questão do acesso às tecnologias, né? Quando nós estamos falando de uma atividade remota emergencial, nós temos que levar em consideração que nem todas as pessoas terão acesso. E muito mais do que acesso, talvez o acesso eu vou falar no próximo slide, mas nesse slide eu quero falar um pouquinho sobre a quantidade de informações que devem ser disponibilizadas. Às vezes os professores eles ficam tão afoitos por passar conteúdo, aquela ideia extremamente conteudista, que passam informações demais ou tarefas demais que inundam as famílias, inundam os estudantes com informações e com tarefas a serem realizadas. Aí eu achei muito engraçado essa notícia, né, no jornal espanhol, no início do mês, em que 2 crianças de 9 anos, elas sabiam onde moravam a sua professora, foi lá na casa da professora e cortou o cabo de internet. E depois disse que fez isso para que a professora não mandasse tantas lições. Então, isso é até irônico isso, né, nós falarmos disso. Mas a questão que a gente temos que pensar é o seguinte: ora, essas crianças, elas estão dando uma mensagem muito forte aí. Até que ponto os professores eles estão disponibilizando atividades para serem realizadas em casa, atividades escolares, que ultrapassam a capacidade de pais e dos próprios alunos realizarem essas atividades, né? Aqui, às vezes, são tantas atividades que nem se tivesse nas aulas presenciais normais, ele não colocaria tantas atividades assim. A necessidade do equilíbrio pedagógico nisso. E esse evento aqui, essa notícia, apesar de ser cômica, ela nos traz aí essa reflexão. Agora eu retorno à questão da equidade, ou seja, do acesso. Realizar atividades emergenciais ou atividades de educação à distância, que também nós temos que levar em consideração o nosso público-alvo, os nossos estudantes. Será que os nossos estudantes eles têm acesso à rede, eles têm acesso a equipamentos, a tudo mais? Repare, uma pesquisa de 2019, chamada TIC Domicílios, ela detectou que 70%, essa pesquisa que eu estou em tela, ela é muito interessante, é uma pesquisa recente do ano passado. Foi detectado nessa pesquisa TIC Domicílios que 70% da população brasileira de fato é conectada, tem acesso à internet, tem computadores, etc. Só que esse dado por si só, ele revela uma crueldade por trás, porque revela que 30% não tem acesso. E quem são esses 30%? Justamente os estratos mais pobres da população, quer nos grandes centros urbanos, quer na zona rural. Então, quando nós pensamos na universalização da educação, nós não podemos perder de vista a questão da equidade. Ou seja, precisamos ter políticas públicas que demandam essa inclusão digital dessas pessoas que já estão excluídas desde então.
E não somente isso, também nós precisamos ter criatividade para apresentar também soluções offline, soluções que não dependam exclusivamente das mídias digitais, mas que possam ser utilizadas nesse processo de inclusão. E aí essa figura que tem aqui é uma figura que circulou na internet na última semana. Eu acho muito interessante essa ilustração, né? Um menino, uma criança dentro da sua casa com o seu notebook, vendo a sua professora dando aula, e uma pessoa excluída de fora, um outro menino de fora, com máscara, com roupas, mostra que realmente vem de uma condição social mais de exclusão, e tentando acompanhar aquilo, fazer suas anotações. Isso é muito triste, e demanda um lado cruel desse processo, onde nós incluímos um quantitativo interessante de pessoas, mas deixamos aí 30% totalmente excluídos do processo de ensino e aprendizagem. Precisamos de políticas públicas para isso e precisamos também apresentar soluções offline que contemplem tais pessoas, né, enquanto essas políticas não chegam. Interessante também para essa discussão algumas recomendações que a Sociedade Internacional de Tecnologia em Educação, uma sociedade sediada nos Estados Unidos, ela trouxe algumas recomendações agora em maio sobre esse processo de trazer para o digital o processo educativo. Isso é importante nós dizermos, porque isso está acontecendo no mundo todo, né? Então, o que essa sociedade nos diz, a Sociedade de Tecnologia e Educação? Ela retoma esse ponto que eu acabei de mencionar, a equidade digital, a necessidade de se garantir que as pessoas de fato sejam incluídas. Ela coloca também a necessidade de nós fornecermos expectativas claras expectativas sobre o que nós esperamos, tanto para os pais quanto para a equipe de professores, e se estabelecer uma programação diária, talvez com um guia passo a passo de acesso ao ambiente virtual, de acesso ao currículo, e de escolhermos ferramentas apropriadas. E limitar ferramentas, escolher um grupo de ferramentas a ser utilizado e utilizar aquelas ferramentas intensamente. O que isso quer dizer? Não ficar toda hora mudando as ferramentas. Porque existe um tempo natural de aprendizagem da utilização daquela ferramenta que pode sobrecarregar os pais, os estudantes, em buscar entender como funciona isso. Então, limitar o número de ferramentas, aplicativos, plataformas, mantendo breves orientações e não sobrecarregar em demasia pais e estudantes. Então, essas sugestões todas são coisas que nós já aplicávamos na educação à distância e podem ser muito úteis nesse processo de educação híbrida que nós estamos migrando, né? Estamos migrando para isso. Outras recomendações que ela coloca é que nós tenhamos um aprendizado de fato consistente, ou seja, clareza nas expectativas, dividir o aprendizado em pequenas partes, e aí eu tenho que comentar uma experiência, um amigo professor, ele dá aula numa instituição privada, numa universidade privada, e a instituição obriga ele a ficar, o tempo que ele ficaria em sala de aula presencial, ele tem que ficar aquele mesmo período de tempo online, por meio de um software de webconferência. Então, imagine, 4 horas, 3 horas online desenvolvendo atividades, isso é completamente fora do bom senso, pois faz com que os estudantes e professores se cansem, né? No virtual nós não temos aquela mesma dinâmica que temos no presencial, onde nós podemos parar, podemos fazer algumas coisas. Estar no virtual por tanto tempo pode ser um equívoco. Tony Bates, ele comenta sobre isso. E ele fala que o ideal seria que manter essas sessões síncronas de aulas ao vivo, no máximo em 40 minutos, e esses 40 minutos não ser o professor falando o tempo todo, ser dividido em sessões, uns 20 minutos de explanação, mais uns 20 minutos de trabalho em grupo, e depois uns 20 minutos de conclusão. Ele dá algumas ideias nesse sentido. À frente também, nesse negócio de termos, nessa etapa aqui de termos um aprendizado consistente, é importante manter uma interação regular entre os professores e estudantes, por meio dessas aulas virtuais, que elas de fato permitem isso, pela utilização de chats ao vivo, de tutoriais, enfim, o estudante ele precisa ter um apoio para ele continuar avançando no seu processo de aprendizagem. E o professor precisa dar esse apoio, a instituição precisa também apoiar o professor nisso. Conceber um processo de aprendizado independente, principalmente isso no caso do ensino fundamental e da educação básica, ensino fundamental, já nos anos finais do ensino fundamental, com atividades que não requeiram tanto o apoio dos pais. Nós não estamos falando dos anos iniciais do ensino fundamental, que isso é extremamente necessário, né? Mas oferecer esse guia de aporte.
E, muito importante, que a sociedade de tecnologia e informação ela nos coloca, é de nós abordarmos aí as questões emocionais, né, no sentido de prover metas diárias, de levar em consideração os intervalos regulares que são necessários, de limitar a distração nas redes sociais, reservar tempo para lazer, para atividade física e ter uma boa qualidade do sono. São sugestões muito, muito úteis que eu achei e achei oportuno compartilhar com vocês nessa conferência, porque elas trazem algumas coisas que nós precisamos levar em consideração quando estamos falando de uma educação emergencial, ou mesmo dentro do processo de educação à distância. Uma outra reflexão que eu quero trazer aqui para a discussão é essa reflexão da Unesco, que se publicaram recentemente no Bureau Internacional de Educação da Unesco. Um artigo muito interessante, aqui está a referência dele, algumas implicações do Covid-19 para o aprendizado remoto, né, e o futuro da escolarização. E eles dizem assim que as instituições elas precisam pensar que é muito cansativo, é muito exaustante para o professor ficar online, para os estudantes ficar online. Daí a necessidade de se fazer as adaptações necessárias. Por que eu trouxe esse dado? Porque a maior parte das instituições, elas tinham o seu planejamento para realizar suas atividades presenciais, isso até março, foi tudo muito colocado, já tinham começado. Na minha universidade, nós já estávamos há 2 semanas, né, tínhamos acabado de começar o semestre letivo, e nós paramos. E o que a maior parte das instituições estão fazendo? Estão pegando aquele conteúdo, aquele planejamento ele foi engavetado e transpuseram tudo isso para o ensino online, para essa educação remota, emergencial, que não é bem ensino online. Mas transpuseram isso sem um planejamento necessário que a educação à distância preconiza. Isso faz com que gere um nível de exaustão muito grande. Por isso que há necessidade de se pensar isso. Esse é a abordagem aqui da Unesco. Uma outra coisa que nós precisamos colocar, e eles comentam nesse artigo, que essas atividades curriculares que vão ser transpostas para a educação à distância, para o meio digital, digamos assim, é necessário nós termos formas engenhosas, práticas, de selecionar as informações para que os pais e os estudantes não venham a sofrer da infodemia, que eles chamam, né? Ou seja, serem inundados com mensagens que não acabam mais, links 1000 para estudar, coisa que ele não teria nem sequer no ensino presencial, esse tipo de entrega não ocorreria, né? Então, o equilíbrio pedagógico ele é importante nesse processo, entender que as pessoas também elas estão confinadas, que estão tendo outras demandas e que abalam, enfim, a sua saúde mental. Algumas coisas que eu gostaria de trazer, que eu vejo como sendo importante, agora são algumas percepções pessoais, né? Eu vejo a importância, e cada vez mais isso tem trazido a atenção, do design instrucional. A palavra design instrucional, alguns não gostam da palavra instrucional, porque acham que isso remete àquela educação bancária que Paulo Freire tanto criticou e que também nós somos contra. Mas o design instrucional é um termo internacional, instructional design, que remonta à década de 60. E o termo em si, ele não tem nada a ver com algo impositivo. A dialogia, a interação está prevista na própria concepção do design instrucional. Ainda que o termo em português ele dê essa conotação errada. E alguns no Brasil preferem chamar de design educacional. Mas, enfim, tanto faz. Nós estamos trazendo um conceito de design dos projetos pedagógicos. E aí, algumas coisas que nós precisamos levar em consideração. É necessário que as trilhas de aprendizagem, ou seja, o planejamento que nós vamos fazer para aquelas sequências didáticas, elas sejam os mais factíveis com a realidade, os mais factíveis possível com a realidade. Nós não podemos ter uma sequência didática dentro de um espaço virtual que praticamente torna impossível o estudante realizar. Vou dar um exemplo. Essa semana eu estava conversando com um coordenador de um curso de pós-graduação em que eles fizeram isso, eles transformaram as suas aulas presenciais à distância, mas com algum cuidado de transformar, de utilizar os princípios da educação à distância. Aí nós estávamos analisando o conteúdo de um determinado módulo e eu percebi que no módulo que deveria ser ministrado em uma semana, o professor tinha disponibilizado um livro de mais de 100 páginas para os estudantes fazerem a leitura. Mas nós ficamos pensando, será que isso é factível com a realidade?
Não seria interessante, talvez, selecionar uma quantidade de páginas ou aquilo que fosse mais relevante para aquela discussão? Porque pode ser que nós estejamos fazendo alguma coisa para inglês ver, né? E, efetivamente, o estudante, ele não vai ver, ele vai passar por aquela atividade sem desenvolver as competências, sem ater-se aquilo que realmente nós achamos que é importante para aquele objeto de aprendizagem. Então, as trilhas de aprendizagem, entendam, as sequências didáticas, elas precisam ser factíveis. Um outro aspecto, as aulas online, isso é um conceito da educação à distância, né? Elas têm um tempo limite. Nós não podemos ter uma aula online, uma interação online de 3, 4 horas. Existe um tempo em que o nosso cérebro ele consegue manter a sua atenção. E depois disso se torna muito cansativo, né? A recomendação é que as aulas online, principalmente para adultos, não ultrapassem 1 hora. E que essa 1 hora não seja 1 hora de conteúdo, que nós possamos ter algumas ferramentas de interação, que as pessoas possam comentar, que elas possam fazer algumas atividades em grupo. Repare, não é ficar 3, 4 horas na tela como se fosse uma aula presencial. Isso não pode ocorrer, porque isso vai se tornar extremamente cansativo e vai sobrecarregar o estudante e, sobretudo, o professor. Existe a possibilidade no design instrucional de nós fazermos também gravação de videoaulas, né? E as videoaulas, elas são muito interessantes, são muito utilizadas, inclusive, na educação à distância. Mas elas também têm um perigo de elas serem muito extensas, né? O conceito de educação à distância hoje é trabalhar com aulas diminutas, aulas com uma duração menor, de 6 a 10 minutos, né? A UAB, por exemplo, o sistema UAB recomenda no máximo 15 minutos. Por que essa duração menor? Nós trabalharmos com pílulas, digamos assim. Porque nós temos que levar em consideração o tempo de atenção da pessoa. Acima de 10 minutos, existem pesquisas que demonstram que o nível de interação da pessoa, do sujeito, do estudante, com aquela mídia, ela vai reduzindo drasticamente. E aí, efetivamente, tudo que você vai colocando lá não tem mais sentido, porque ele não consegue processar aquilo. É claro que nós podemos trabalhar, ao invés de termos, por exemplo, uma aula de 20 minutos, nós podemos dividir em A e B, em 2 momentos, né? Aula A e aula B, ou dividimos essas videoaulas do que nós chamamos de pílulas do conhecimento, ou aulas menores. Quanto menor for a duração da aula, melhor, no sentido de as pessoas manterem-se atentas. E muito importante, quando falamos aí de design instrucional, é nós diversificarmos as ferramentas. Alguns professores acham que dar aula de educação à distância é só gravar videoaulas, ou só gravar aulas online. Isso é apenas um dos aspectos. Nós temos outras ferramentas. Por exemplo, os fóruns de discussão são ricos, desde que eles sejam bem conduzidos, desde que nós tenhamos um fórum onde os estudantes eles sejam incitados, estimulados a participar e a comentar o que os outros participam. É uma possibilidade muito rica, né? A síntese, né? A elaboração de síntese de textos, de conteúdo, e postar isso, a elaboração de mapas conceituais, nós temos muitos aplicativos online, a maior parte deles, muitos gratuitos, inclusive, onde nós podemos pedir para que os estudantes elaborem um mapa conceitual sobre determinado tópico ou determinado assunto em questão, ou então que ele grave um vídeo resumo sobre um texto, ou então que grave um podcast, ou então nós podemos propor um chat online, ou se nós acharmos necessário, podemos propor uma live, talvez uma live rápida, de 20, 30 minutos, para discutirmos um conceito e darmos alguma coisa. E não esquecemos dos trabalhos colaborativos. Os trabalhos colaborativos, nós temos ferramentas em que os estudantes podem escrever textos conjuntos, né? A maior parte dos ambientes virtuais possuem wikis, né? Ou você pode utilizar a parte, ou então utilizar ferramentas colaborativas do Google Docs, né? Sem fazer nenhuma propaganda a nenhuma instituição especial, mas elas são muito úteis, né? Agora, acima de tudo, independente das ferramentas digitais que você venha a utilizar, é importante que você tenha bem claro, como professor, qual é a sua intencionalidade pedagógica. Porque usar uma ferramenta só porque está na moda, porque é bonitinha, isso não é correto. Nós precisamos entender o que eu quero com essa atividade, que competências eu vou desenvolver, que aspectos do aprendizado eu pretendo ressaltar nesse ponto. Então, essas questões elas têm que estar muito claras para o professor. E na hora que ele faz o design instrucional, que é elaborar como essa aula, como esse conteúdo será entregue, ela é muito importante ter essa noção. Aspectos importantes: conhecer seu alunado, as expectativas do seu alunado e entender aí os aspectos pedagógicos envolvidos na elaboração dessas ferramentas, para evitar cometer
alguma derrapagem pedagógica no processo. Eu tenho aí, eu recomendo a leitura do livro de Vani Kensky, a nossa amiga, né? Ela sempre tem nos brindado com exposições aqui na Bahia. Ela tem esse livro Design Instrucional, que está na sua segunda edição, né? Um Design Instrucional para cursos online, que é excelente. Eu recomendo se vocês puderem adquirir. Outros aspectos que eu quero chamar a atenção agora, para brilhantar a nossa discussão, algumas informações que eu captei no Fórum Econômico Mundial, em que eles estão pensando, isso aqui são informações recentes, maneiras que essa pandemia ela pode mudar a forma como educamos a geração futura. Vejam só que interessante. Primeiro, a educação ela passa a ser, então, na perspectiva de um mundo interconectado, em rede, e nós precisamos estar atentos para isso, de que as pessoas elas estão numa aldeia global, o McLuhan já falava sobre isso, elas estão numa geração conectadas, não só conectadas, nós estamos vivendo em momentos de hiperconexão, somos hiperconectados, né? E precisamos ajudar as pessoas a trabalhar isso, ajudar os nossos estudantes nesse sentido. Ele também menciona a necessidade de se desbloquear a tecnologia, né, para oferecer educação, né? Nós estamos, assim, verificando isso. Por exemplo, o Google Meet, né, trazendo novamente para o Google, ele disponibilizou, o Google Meet não era disponibilizado para todos, né? E ele disponibilizou para que as pessoas pudessem utilizar isso nos processos, né? As instituições como todo, houve um desbloqueio da tecnologia, isso é apenas um exemplo. Outros softwares, eles tinham aquela versão demo, ela era extremamente reduzida, a maior parte deles hoje colocaram para 30 dias a versão demo, e você pode utilizar isso durante esse período. O que eu quero dizer é o seguinte: as instituições educacionais elas estão utilizando essas tecnologias para criar conteúdos remotos para os estudantes, para criar conteúdos de entrega de conteúdos. E ferramentas que antes as pessoas elas existiam, né? Nós sempre tivemos o Google Meet há algum tempo, mas nós estamos usando com mais intensidade hoje. Esse é o ponto. Esses são pontos aqui que nós temos a salientar. Um outro ponto que eu queria trazer para a discussão são 3 predições, os americanos adoram nisso, né? Isso aqui eu peguei de um site de educação superior dos Estados Unidos, de Washington. Ele traz 3 previsões sobre o ensino e aprendizagem pós-Covid-19. Previsão número 1, o ensino híbrido aumentará drasticamente. Você tem dúvida disso? Eu não. Realmente vai haver uma explosão do ensino híbrido, porque as pessoas elas estão percebendo que o ensino híbrido não é um substituto para o ensino presencial, mas ele é um complemento que pode alavancar as aprendizagens. Isso, pelo menos, é um ponto positivo que nós observamos disso. Uma segunda previsão, a educação online passa a ser prioridade estratégica nas instituições de ensino. Acho que a partir de agora as instituições de ensino não vão querer mais ser pegas de calça curta, nem sem ter um plano de ação para lidar numa situação onde os alunos não podem estar presentes em sala de aula, nem alunos e professores, e o processo educativo precisa continuar. Para fazer isso, a educação online ela precisa ser uma prioridade nos planejamentos estratégicos das instituições. E, por último, ele menciona que vai ser repensado a maneira como nós lidamos com as parcerias, né? Por exemplo, hoje tem muitas instituições que elas são provedoras de conteúdo para o ensino à distância, ou se você quiser contratar alguma disciplina para a sua escola, enfim. Não que isso não vai deixar de existir, mas como nós temos, as instituições, elas têm aí o capital intelectual dos seus professores que podem dar conta desse conteúdo e até mesmo de uma maneira contextualizada. O que nós vamos precisar ter? Nós vamos precisar ter pessoas que conheçam bem do design instrucional para organizar esses processos de produção de conteúdo, uma vez que contratar externamente o conteúdo tem se demonstrado ser algo caro. Pode atender a instituição? Pode, não tenha dúvida, mas é um processo que exige grandes investimentos. E a partir do momento que eu tenho professores que têm esse conteúdo em si, porque eles ministram, eles têm o domínio do saber de sua disciplina. Então, por que não localmente, institucionalmente, organizar esse processo? Isso aí é uma predição, né, uma perspectiva que eles têm pós-pandemia. E aí nós nos deparamos com algumas questões, né? Por exemplo, essa manchete aqui do Estado de São Paulo, de 17 de maio, domingo, né?
8 em 10 professores não se sentem preparados para ensinar online. Muita gente, 80% dos professores. O que isso demanda? Um programa de formação docente. E esse programa de formação docente, ele tem que ser via institucional. Ou seja, os professores, a instituição, ela precisa ter constantemente um programa onde os seus professores possam estar se atualizando em termos de tecnologias digitais. Não somente isso, nós precisamos também, e isso aí é alguma coisa que eu trago de forma muito forte, além desse programa, um programa efetivo institucional, nós precisamos rever os currículos nas licenciaturas. Eu dou aula numa licenciatura presencial na UFRB e sei quão importante é nós trabalharmos as questões de tecnologia em todo o currículo. E eu não estou falando aqui de ter um componente curricular para tecnologias educacionais na educação, não. As tecnologias elas devem ser interdisciplinares, ou seja, em todo o currículo, professores e alunos eles precisam conviver, precisam experimentar as diversas possibilidades de tecnologias, e não meramente somente em um componente específico. E, obviamente, algo que isso demanda, eu coloco aqui nesse ponto aqui, é uma formação autodirigida, ou seja, o professor também ir atrás. Então, vejam, nós temos a formação na graduação, ela precisa ser revista, tem professores que sequer utilizam nenhum elemento de tecnologias na graduação, e eu conheço muitos. A formação institucional precisa ser recolocada, no sentido da instituição ter um programa sério, um programa consistente, que funcione de fato para a tecnologia, e, por fim, o professor em busca também de outras possibilidades, à medida que ele observa algum gap na sua competência digital. Senão, nós vamos continuar com esses cenários aí, de 80% dos professores não se sentir preparados para o ensino online. Algumas mudanças, mudanças podem surgir, já indo para a parte final na educação. Eu tenho 2 comentários aqui de uma reportagem que eu busquei aqui do Globo, da semana passada. A primeira aqui, a Andrea Ramal, que é doutora em educação pela PUC-Rio, ela fala o seguinte, que uma das maiores mudanças na concepção dela será o desenvolvimento do ensino híbrido. E ela fala parte presencial e parte online. Ou seja, vai haver uma ressignificação da sala de aula, dos momentos presenciais, para aproveitá-lo melhor. Só que ela traz atenção àquilo que nós acabamos de comentar. Ela traz um dado aqui de 45 milhões de estudantes de escolas públicas que não tem nem computador nem internet. E, às vezes, não tem também nem espaço adequado para estudar em casa. Se nós não corrigirmos essas questões, se não tivermos políticas públicas, se nós não tivermos outras alternativas para esses estudantes, nós vamos estar aí aumentando o fosso da desigualdade social no país. Muito bem observado que André Ramal nos traz. E um outro comentário é o comentário de Daniel Cara, muito interessante. Ele fala que ele percebe como mudança que pode surgir na pós-pandemia é a valorização do professor e essa redescoberta do espaço escolar, né? Ele fala que o reino da educação é o da pedagogia, o reino da didática, da psicologia e sociologia da educação. E que nós, o nosso país, precisa fazer a educação encontrar o seu reino, essa é a esperança dele, valorizando aí o profissional de educação, que é quem está à frente desses processos todos. Desculpe, muito interessante essa colocação de Daniel Cara. Enfim, o que nós temos aí, então, uma série de soluções, né? A Unesco, no site da Unesco, aqui está o endereço, ela traz algumas soluções para a educação à distância, que nós podemos utilizar, essas soluções são utilizadas na educação à distância, mas elas estão abertas. Tem uma série de sistemas digitais, uma lista lá que pode ser consultada, sistemas para uso em telefones celulares, sistemas offline, plataformas de cursos massivos, né, conteúdo de aprendizagem autodirigido. Enfim, nós temos uma ampla gama de repositório. E nós precisamos ir em busca desses conteúdos para poder utilizar na nossa prática educativa. Assim como também, aqui, nós temos um convênio com a Universidade Aberta de Portugal. A Universidade Aberta de Portugal, vocês acho que sabem, ela é 100% online, ela não tem cursos presenciais, é somente cursos à distância. E tem, inclusive, doutorados, mestrados e doutorados à distância. Ela é bem conceituada em Portugal, né? Ela completou 30 anos agora. E ela fez um hot site no site dela, onde traz algumas orientações para professores, de orientações muito interessantes de como lidar com as tecnologias digitais e como utilizar essas tecnologias.
nessa aba aqui, professores, vocês poderão encontrar aí esse link e se aprofundar nisso. Muito interessante essa abordagem deles. E, por fim, eu tenho um livro que foi publicado a semana passada. Esse livro aqui é um e-book, na verdade, Educação em Tempos de Covid-19, Reflexões, Narrativas de Pais e Professores. Eu tive a oportunidade, junto com a professora Sara Trindade, da Universidade de Coimbra, de escrever o capítulo 19, Educação à Distância e Educação Remota Emergencial, Convergências e Divergências. Eu recomendo que façam uma leitura, tem algumas reflexões muito interessantes, algumas delas que eu trouxe, inclusive, no transcorrer de minha fala. E, por fim, eu acho engraçado, eu li a semana passada sobre uma reportagem que falava da educação AC e DC. Esse AC não é antes de Cristo e depois de Cristo, não. É antes do corona e depois do corona, ou antes do Covid e depois do Covid. É muito engraçado esse daí, né? Então, eu estou aqui trazendo e dando devido crédito a quem teve essa ideia interessante. Mas, concluindo, em termos de educação antes e depois, o que eu percebo? Isso é uma percepção minha, enquanto pesquisador da educação à distância. Eu vejo hoje uma valorização da cultura digital na educação, não que antes não fosse valorizada, mas ela sempre foi relegada, deixada de lado. Muitos professores, é interessante, mas não buscavam, ou não tinham oportunidade de ir, agora todos foram jogados, impulsionados para a cultura digital como sendo uma possibilidade, apesar das suas limitações, principalmente em termos de exclusão. Há necessidade também que eu vejo um planejamento de aulas em espaços virtuais. Como eu mencionei, o planejamento da aula no espaço virtual, ele requer um design pedagógico específico, ele requer uma sequência didática, trilhas de aprendizagens específicas. E não adianta simplesmente nós pegarmos aquilo que nós planejamos no presencial e copiarmos e colarmos para o espaço virtual. Isso tem tudo para dar errado, porque são dinâmicas diferentes. E aí o ensino híbrido, como sendo o momento do ensino híbrido, por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação, por meio de tecnologias offline, a utilização de metodologias ativas, tudo isso vai ver um grande incremento, porque essas ferramentas já existem. E aí nós estamos sendo agora impulsionados, né? Estamos sendo convidados a utilizá-la mais intensamente. Também a formação continuada docente e serviço. Isso aí as instituições e os professores não vão poder abrir mão, do contrário, não conseguirão dar conta das mudanças que estão previstas à frente, e naturalmente as condições de infraestrutura precisam ser levadas em consideração, né? Nós temos, por exemplo, aqui próximo da minha casa tem uma escola estadual, e eu tenho um bom contato com essa escola, porque eu me considero parte da comunidade escolar, né? Então eu tenho contato com os diretores, com os professores, nós sempre travamos contatos, né? E essa escola, para vocês terem uma ideia, eles receberam, por conta de um projeto do governo do estado, eles receberam da secretaria Chromebooks, que são aqueles notebooks pequenos, né, para os professores utilizarem em atividades de ensino e aprendizagem para os estudantes. O que ocorre é que a escola, ela recebeu 25 Chromebooks. E, no primeiro momento, parece até interessante, só que ela tem 1.500 alunos e funciona em 3 turnos. Cada turno, em média, 1.500 alunos por turno, em média. Então, na verdade, esses 25 Chromebooks não dá para nada, porque o professor ele utiliza hoje, por exemplo, só vai ter possibilidade, cronograma de utilizar daqui a um mês e meio. Então, há necessidade de ter investimento em termos de infraestrutura na escola. O mesmo ocorre, por exemplo, no ensino superior, onde muitas instituições ainda deixam a desejar no sentido de disponibilizar o acesso ao Wi-Fi para os estudantes. Ou quando tem acesso ao Wi-Fi, o estudante não tem um local apropriado para fazer as suas pesquisas, mesmo utilizando os seus dispositivos. Enfim, nós precisamos também ficar atentos à infraestrutura. E algo que precisamos estar atentos é a evasão. Os estudos indicam que nesses momentos de pandemia, logo depois do retorno à nova realidade, né, a situação que é uma nova normalidade, talvez podemos dizer assim, há uma evasão muito grande, principalmente na educação de adultos, né? Algo que nós podemos desaperceber. Enfim, eu termino com essa frase. Eu acho que essa frase ela resume aí o que eu tenho a trazer, que os analfabetos do século XXI, já dizia Alvin Toffler no final do século XX, não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender.
nós como professores, nós estamos constantemente sendo desafiados nesse aprendizado, desaprendizado, reaprendizado, porque senão nós não vamos conseguir dar conta. E eu não estou falando simplesmente de uma questão de um aprendizado para aprender a utilizar o software A ou B, mas é saber utilizar esses aplicativos de uma forma reflexiva tal que nós possamos promover a aprendizagem e promover, sobretudo, a autonomia dos estudantes nesses tempos tão incertos que nós vivemos hoje. Bem, são essas as questões que eu queria trazer. Agora eu gostaria de abrir o espaço para a nossa discussão, para as perguntas, eu acho que é a parte mais importante. Agora deixa eu interromper o compartilhamento e retornar aqui para a mediação de Ediana. Eu acho que eu falei demais, já digo que eu falei demais. Não é? De nada, professor, eu agradeço muito a sua exposição, foi bem clara e bem esclarecedora, né, sobre essa definição desses conceitos. Digo logo que achei bem interessante, né, esse conceito sobre essa educação remota emergencial, né, eu acho que a educação superior também vai, e sobre os pontos sobre a educação superior, é que mais nos preocupa aqui, né, diretamente, porque eu acho que enfrentam desafios particulares, né, já que os alunos, eles oscilam muito entre as turmas, né, não é um ensino que o estudante tem um horário, ele vai cumprindo ali, né, sendo que os estudantes do ensino superior, eles são mais voláteis ali com seus horários quebrados, e a preocupação que surge é como a gente vai conseguir implementar esse ensino, nesse retorno, que a gente vai ter que diminuir a quantidade de estudantes que frequentam os espaços físicos, né, para poder, fora as dificuldades que nós temos, né, de acesso à internet, né, aqui na instituição FOB, eu posso dizer que melhorou muito nos últimos anos, né, mas ainda assim nós temos muitas dificuldades, nossos alunos têm muita dificuldade em acesso à internet, muitas estão em zona rural, né, então tem muitas dificuldades. Eu quero abrir, então, para as inscrições, né, eu peço que queiram se inscrever, façam pelo chat, eu vou passando a palavra, tá? Eu peço que sejam breves, tá? No máximo, assim, 2 minutos, para que a maior parte de pessoas possíveis consigam participar, né? E aí nós podemos fazer blocos de perguntas, professor, você prefere assim? 3, 4? Melhor. Eu passo, então, a palavra ao professor Clívio Pimentel, que já se inscreveu aqui. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Clívio, professor do Centro das Ciências Biológicas e da Saúde aqui da UFOB. Queria agradecer a Eniel por aceitar o convite, dizer que eu estou participando aqui desse processo de caçar também temas e ver que muitas coisas que já estão sendo ditas em outros espaços podem servir para a gente. Isso já meio que me faz parte de um processo de curadoria, né? Então, agradeço muito a sua presença, professor. E queria fazer um comentário muito no sentido de buscar entender, né? Como acho que ficou muito claro assim na sua fala, as distinções, né? Educação online, educação à distância, ensino remoto, emergencial, né? E aí, é uma provocação que eu já fiz em outros momentos também. Eu queria entender o que é que você acha, né? Já que talvez, né, a gente precise ver como é que a gente pode interagir com nossos estudantes. O que você acha, né, que a gente precisaria cumprir, digamos assim, para ter um mínimo de qualidade nesse processo, né? Eu acho que na sua fala você já deixou claro aí as questões que envolvem tanto a emissão e a condição de oferta, como a condição de recepção, né? Entendendo que precisa haver diferentes, digamos assim, tratamentos para o público que a gente atende, porque esse público ele é diverso, né? Em suas condições de acesso, em suas condições de dedicação, de tempo e tudo mais. Então, queria perguntar um pouco nesse sentido, assim, o que é que a gente conseguiria, né? A seu ver, quais são os caminhos que isso poderia tomar para que seja de qualidade, tendo em vista, claro, muitas coisas que você já abordou do ponto de vista das soluções offline também, né, que são soluções importantes, e também outras questões de materiais online, curadoria de conteúdos digitais e tudo mais. Então, é isso. Muito obrigado. Eu passo, então, ao Jarbas. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Não pode falar.
Eu sou professor da UFOB, do campus de Bom Jesus da Lapa. É um prazer assistir essa explanação do professor Niel. Não sei se ele recorda, mas eu fui professor da UFRB em 2009 até 2018. Aí pedi transferência para a UFOB, e inclusive trabalhei lá no SEAD, né, no curso à distância de Geometria Analítica. Né, eu trabalhei lá esse tempo lá, acho que eu cheguei a trabalhar 1 ano, né, no curso. Aí eu estou vendo o professor Adilson aí também, que é de lá, então é bom rever vocês, né? E falando sobre o processo, esse processo de ensino remoto, né? Assim, aqui na UFOB, eu senti um pouco de dificuldade, né, nesse processo, porque lá eu já trabalhava muito com AVA e com SIGA, né? Tanto eu fazia questionário no AVA como no SIGA. E aqui eu senti a dificuldade que o SIGA não dá aquele suporte para a gente, né? Assim, ele está sempre fora do ar, né? Aí eu achei dificuldade. Aqui não temos um sistema AVA, pelo menos eu desconheço, né? Eu desconheço aqui no campus da Lapa sobre o sistema AVA para a gente poder trabalhar independente do SIGA. Então eu senti muita dificuldade aqui nesse sentido. E por não ter esse processo de trabalhar, não sei se posso falar que seria um ensino híbrido, né? Sim. A sua pergunta necessariamente a sua dificuldade de trabalhar com os ambientes virtuais, seria isso? Não, eu estou relatando o fato, né, da dificuldade, e o que eu queria, assim, perguntar realmente é sobre, né, a gente não tem um sistema de educação básica, assim, bom, né? Então, o que acontece? Nossos alunos não são perfeitos, eles não chegam da educação básica, né, com ensino perfeito. Então, um trabalho remoto com esses alunos, né, é meio difícil, porque na sala de aula você consegue suprir algumas carências do ensino básico deles, né? Então, e na distância você teria que ter, né? Como é que eu ia fazer isso com os alunos para ensinar o básico para eles, né? Porque se ele fosse um sistema perfeito de educação, online, eles poderiam fazer as atividades sozinhos, né? Eu podia passar e orientar. Mas eu ia perder esse momento de falar do básico, de ensinar as coisas, né? Que eles tinham deficiência, né, que eu... Entendi. Eu passo a palavra aqui agora a Pedro. Eu peço novamente que deixe os microfones desligados quando não estiver falando, porque interfere muito na comunicação aqui e cria ruído, tá bem? É verdade. Então, Pedro, por favor. Eu vou passar para o próximo, depois nós voltamos a ele, então. Adriana. Oi, gente, boa tarde. Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Estamos. Oi, Pedro, depois eu retorno a você, tá bem? Pronto. Tá ok. Olá, professores. Olá, professores. Eu sou Adriana Reis. Eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB. Trabalho no Campus 21, na cidade de Piauí. E estou participando já há algum tempo de discussões como estas, né? Porque a universidade toda, como um todo, está sendo, eu acredito, que o maior foco da educação à distância. Por mais que se pense nas alternativas para a educação básica, né? Setor que eu também ministro, porque eu dou aulas no ensino médio, eu acho que os olhares para a educação à distância na universidade, até por conta da competição com as faculdades particulares que promovem cursos de graduação à distância já há algum tempo, também se acirra nesse período. O professor Eniel fez uma brilhante explanação principalmente sobre as dificuldades do tempo de aprendizado dos meninos. Eu realmente gostei bastante disso. E penso que a gente tem que pensar, a gente como professor, tem que pensar em outros pontos também do universo docente, como, por exemplo, quem é este professor? Na universidade, por exemplo, nós temos uma gama muito grande de professores novos, né? Professores que estão cheirando a leite, mas temos uma gama de gente que está na faixa dos 55 a 70 anos, né? Quase 70, que não tem nem o domínio, e muito menos, pela sua cátedra, não tem
a disposição de aprender a ter digamos assim, essa expertise com essas tecnologias para dar aula. E aí, quando os alunos dizem, tem professor que não sabe, que não lida nem bem com o e-mail, isso é fato. Porém, a nossa vida docente já, no ensino superior, já é permeada de muitas comissões, vamos fazer comissão disso, projeto de extensão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que a gente pode tentar pensar nas pós-graduações mais online. Agora, eu ainda sou um pouco resistente à graduação não presencial. E olha que eu já dei aula na graduação EAD da FTC e foi um período bastante interessante. Mas para a nossa graduação presencial, para quem já está dentro das universidades, principalmente as públicas, eu ainda acho isso um entrave muito grande. Eu estou falando muito mais do universo docente, mas eu não estou deixando de lado a importância de saber que os alunos também não têm esse acesso. E, para fechar, eu acho que nós, como universidade, precisamos nos unir no sentido de exigir do poder público, municipal, estadual, federal, de todo o poder público, uma melhoria do acesso, tanto nosso docente, como do acesso do povão mesmo. Quiseram popularizar o computador, o máximo que conseguiram foi popularizar o smartphone. Mas vamos e convenhamos que você assistir aulas e aulas por um smartphone, ler apostilas, ninguém merece. E nossos alunos não merecem isso. Tá bom? Obrigada pela oportunidade. Bom. Eu agradeço. Eu vou passar, então, ao professor Eniel, e depois a gente retoma com mais um bloco, tá? Com o Pedro, Jamerson e Leandro. Tá bem, professor Eniel? Pois não, eu gostei dessas falas, foram muito interessantes, muito significativas, e daria para fazer algumas conferências com as colocações que fizeram aí. Clívio trouxe a atenção os caminhos possíveis, né, da qualidade, como implementar um ensino remoto emergencial com mínimo de qualidade. Que caminho seria esse, né? Eu retomo a questão do planejamento. O planejamento didático pedagógico, ele precisa ser intensificado, porque não é o fazer online de forma atrapalhada, ou simplesmente jogar o professor lá e se vire. Não é. Há necessidade de se parar e planejar essa ação pedagógica. E essa ação pedagógica, ela precisa aí passar por uma curadoria em termos de, principalmente no ensino fundamental, na educação básica, da coordenação pedagógica, e os professores precisam dessa qualificação. Nem todas as aulas, por exemplo, tem muitos professores que não se sentem à vontade, por exemplo, de gravar videoaulas. Mas nós temos hoje nos canais da internet, por exemplo, o YouTube Edu, tem aulas sobre tudo que você pode imaginar. Se você vai em outros canais, eu estou falando de canais assim referenciados, talvez a própria Khan Academy, com muitas possibilidades, né? Eu tenho utilizado no ensino superior, eu ministro aula nos cursos de licenciatura, muitas videoaulas da Univasp, a Universidade Virtual de São Paulo, né, Univesp. E são muito interessantes aquelas videoaulas, elas são curtas, elas trazem o conceito e funciona aí como um complemento à sala de aula. Mas o que eu quero dizer, o ensino emergencial, ele precisa ser feito com o mínimo de qualidade possível. E o planejamento é o ponto inicial. Se o professor, se a instituição não estiver preocupada com o planejamento, ela vai fazer a coisa de qualquer jeito, e os alunos vão ficar descontentes, os pais vão ficar descontentes, o nível de evasão vai aumentar e assim por diante. Sobre Jarbas Fernandes, esse colega da UFRB, agora na UFOB, um prazer revê-lo, né, Jarbas? Eu percebi que alguns colegas da UFRB aqui que também já o saudaram. No SIGA existe o que nós chamamos de turma digital, né? Isso pode ser ativado. A professora Tatiane parece que também está aqui. Nós tivemos uma experiência no semestre passado em que nós ativamos a turma digital do SIGA e utilizamos o SIGA como um ambiente virtual de aprendizagem. É claro, ele tem ferramentas as ferramentas são menores do que a ferramenta do Moodle, do Aba Moodle,
que são mais sofisticadas, enfim. Mas ela nos ajuda, a Tatiana já colocou, estou aqui presente. E nós tivemos um componente em comum que funcionou muito bem lá. Agora, existem outras alternativas, por exemplo, o Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula ele é uma ferramenta livre que nós podemos utilizar de maneira fantástica, desde que você tenha, por exemplo, um planejamento, tenha um sequenciamento didático correto, é uma ferramenta muito intuitiva. E o único inconveniente que eu acho do Google Sala de Aula é que todo mundo tem que ter a sua conta no Google, né? Mas é uma ferramenta muito legal, né? Recentemente nós ministramos um curso na UFRB, um curso de extensão, Google Sala de Aula para docentes. E tivemos, assim, abrimos para a comunidade, em menos de 24 horas estourou o número de inscritos, imagine. Eram 400 vagas e menos de 24 horas estourou. Mas, enfim, foi uma oportunidade que nós tivemos de compartilhar essas informações. O que eu quero dizer é, existem ferramentas, né? E aí, como ensinar? Você trouxe também, Jabas, uma questão do ensino à distância. Às vezes você está com um conteúdo específico e percebe que os estudantes não têm o básico, não têm o pré-requisito necessário, né, para aquilo. Mas isso também ocorre no presencial, né? Não é uma questão, é uma questão da formação geral. Nós podemos direcionar para alguns cursos. Vou dar um exemplo. Normalmente, nós pedimos que os estudantes façam trabalhos específicos, que eles façam resenhas, que eles façam algumas atividades que precisam ter domínio das normas da ABNT. Na sala de aula presencial, nós faremos uma breve recapitulação dessas normas para os estudantes relembrarem aquela competência. Mas existem cursos gratuitos online, gente, em que os estudantes, em que nós podemos direcionar, para que o UFRB tem no Ava Acadêmico, que é um portal de cursos nativos online, cursos de normas da ABNT, por exemplo, estou dando só esse exemplo. Então, o que eu tenho feito, sabe, Jabas? Eu tenho buscado, feito uma curadoria desses cursos, dessas possibilidades, são cursos de curta duração, e falo, olha, você precisa fazer esse curso, porque senão você não vai conseguir entender, você não vai conseguir aplicar. E às vezes também, para dar não seria bom fazer isso, mas eu vou dizer o que eu faço às vezes, eu dou às vezes uma pontuação mínima, olha, se você fizer esse curso, você terá meio ponto, porque anima os estudantes. Quando você fala de nota, parece que tem um estímulo maior, é impressionante, não deveria ser assim, mas parece que tem um estímulo maior para que eles façam. E aí os resultados têm sido bons. Então, aí buscar outras possibilidades para dar conta dessa falta de embasamento que, porventura, os alunos tenham. Eu tenho tido boas experiências com isso. E a Adriana Reis, ela foi muito interessante lá do campus da UNEB, né, de Piauí, né? Nós temos professores, e aí nós voltamos novamente na teoria. Mark Prensky é um autor americano, ele, no final de 2009, 2010, ele elaborou uma teoria dos nativos e dos imigrantes digitais. Os nativos digitais são aqueles que nasceram aí dos anos 2000 para cá, que são esses estudantes que têm ampla facilidade com a utilização das tecnologias. A gente basta ver essa garotada de hoje. Né? Eles não precisam ler manual. Não precisam. Para que manual? Eles já vão interagindo e resolvem as coisas facilmente. Mas Mark Prensky fala que temos os imigrantes digitais. Eu sou um imigrante digital. Todos os que nasceram antes dos anos 2000 são imigrantes digitais. Por que imigrantes? Porque nós nascemos antes. Quando nós nascemos, por exemplo, eu sou de uma época, e eu imagino que alguns de vocês também sejam, em que os nossos professores na educação básica, por exemplo, eles usavam mimeógrafo. Eu ainda lembro dos professores rodando mimeógrafo, aquele cheirinho de álcool. Não sei, a Adriana está dizendo que também lembra. Nós somos de uma época, né, em que nós usávamos algumas tecnologias que não são nem... Você fala hoje de algumas tecnologias que as pessoas ficam, mas que maluquice é essa? Eu não sou nem tão velho assim, eu tenho 50 anos, né? Não é tão velho assim. Mas o que eu quero dizer é assim, nós tivemos que aprender essa linguagem digital. Por isso nós somos imigrantes. Agora, você imagine, imigrantes dando aula para nativos. É óbvio que nós vamos ter alguns problemas, né, com isso, né? Não problemas no sentido de enfrentamento, não é isso. Tanto que depois, o próprio Mark Prensky, ele reviu o conceito, porque as pessoas estavam indo muito no sentido de um contra o outro, né? Imigrante versus nativo, e ele não quis dizer isso. Se você pegar os textos originais dele, jamais ele falava sobre isso. Ele apenas caracterizava. Acreditar essa coisa. Ele fala, então, de sábios digitais. Agora, tem um detalhe. Esses nativos, sábios digitais, eles sabem lidar muito bem com as tecnologias.
e eu uso e abuso deles, viu? Quando eu tenho alguma dúvida, olha, me ajuda, eu peço para os meus alunos isso, porque eles têm que saber, e eles resolvem as coisas facilmente, muito mais rápido do que eu faria, diga-se de passagem. Só que eles não sabem uma coisa, eles não têm a experiência de vida que nós temos. Eles não sabem, por exemplo, distinguir o que deve ser aprendido, o que estudar, não sabem fazer as correlações que são necessárias serem feitas. É aí que entra o papel docente, né? É claro, nós precisamos, estamos no meio dessa situação, onde temos alunos imigrantes, alunos nativos, mas também nós temos alunos que são imigrantes, que não dominam as tecnologias, e nós precisamos dar conta de tudo isso. Esse é um ponto que eu queria trazer. E os professores, eles precisam também estar buscando constantemente essa qualificação. Por exemplo, participar dessa conferência agora à tarde, onde nós estamos discutindo isso, é um aspecto da formação, é um projeto, inclusive, de formação tanto de docentes como de técnicos. Então, esses mais de 100 que estão aqui hoje à tarde estão preocupados com isso, eu parabenizo por isso, estão preocupados com a sua formação, isso é um ponto que nós precisamos destacar. Mas quantos outros que não estão? Quantos outros que não se dão conta disso? Então, também cabe nós fazermos essa análise. E, por fim, você falou também, Adriana, algumas coisas assim, sobre uma desconfiança, uma desconfiança da educação à distância para a graduação. Repare, se nós pensarmos na educação à distância de 10 anos atrás, por exemplo, que era uma educação à distância que os alunos tinham que ler PDF, assistiam a videoaula e faziam a prova, basicamente era isso. A interação era mínima. Só que hoje, Adriana, a educação à distância ela tem tantas ferramentas de interação que é muito interessante. Por exemplo, utilizando uma ferramenta como que nós estamos usando agora, o Google Meet. Nós podemos estar com todos os nossos alunos falando ao mesmo tempo, eles pedindo informação, havendo esse processo de interação. Nós podemos utilizar outras ferramentas, como o Socrative, como já colocado. Então, olha, a possibilidade é imensa, em que a interação pode conduzir ao aprendizado. É claro, aí vamos colocar por partes. O ensino híbrido ele pode vir a ajudar bastante nesse sentido, mas uma educação à distância que também tenha a educação à distância, os cursos de graduação à distância, eles têm uma forte carga horária EAD, mas eles também têm um momento presencial. E eles se configuram aí como um híbrido, né? É um hibridismo também, porque eles não são, no Brasil, eles não são totalmente, não são 100% online. Eles têm, obrigatoriamente, pelos nossos parâmetros de qualidade, momentos presenciais, obrigatório no nosso marco legal. Então, veja só, dependendo do modelo pedagógico, eu vou fazer as ressalvas, viu? Dependendo do modelo pedagógico, e aí a instituição tem que ter o seu modelo pedagógico virtual, e a maioria não tem, a maioria pega o seu modelo pedagógico presencial e joga para a distância e começa a fazer e não funciona. Alunos descontentes, alunos que ligam a câmera ou ligam a videoaula e dormem, como eu ouço muitos relatos. Porque falta essa interatividade que é tão importante. Então, eu acredito na educação à distância, mas uma educação à distância fortemente mediada pelas tecnologias. Mediada pelas tecnologias, não. Mediada pelo professor com o apoio das tecnologias. Deixa eu me corrigir, viu? Porque não é mediada pela uma mediação docente, pedagógica, mas com o suporte das tecnologias. Porque senão a gente fala alguma coisa, uma inverdade, né? Basicamente é isso que eu penso sobre isso. Mas muito bom ouvir a fala de vocês nesse sentido. Agradeço. Fazer um novo bloco de perguntas e intervenções. Eu queria só registrar as instituições que estão aqui, né, presentes, além dos professores da UFOB, da UNEB, de campos diversos, da UFRB, da Universidade Federal do Pará, do IFBA, da UFBA, além de professores da rede básica aqui de Barreiras, tanto estadual quanto municipal. Eu queria passar agora para Pedro, por favor. Outros aqui, Universidade Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o EG, professor Antônio Geraldo, Colégio Estadual aqui de Barreiras, Unilab, diversas universidades aqui fazendo Que bom, né? Que bom, né, Carolina? Passa então, professor Pedro. Boa tarde, meu nome é Pedro, sou Pedro Vieira, né? Eu sou do campo sede, né? Da área de engenharia, né? Eu posso dizer que eu tenho experiência da parte de computação, vocês estão ouvindo?
desde 90, quando eu entrei no mestrado em 95, né, eu comecei a usar ninguém talvez nem saiba que é o CID 512, né, que era um computador de 8K, né, de memória, né, um pentezão, né, enorme, né, que fazia quase nada, né. E eu acho que é importante, o que o professor Niel falou, é que a gente vai ter que, essa fase, nós estamos numa fase, como diz, de transição da educação. Por exemplo, eu já estou usando várias tecnologias interativas, por exemplo, eu estou usando meu WhatsApp, meu celular, meus alunos praticamente têm meu celular. E eles mandam dúvida, eu tiro dúvida para eles meia-noite, 1 da manhã. Tem um aluno, por exemplo, que está estudando a disciplina hiperestática, que eu falo que é uma das mais difíceis, que eu dou aula com ela, né, expositiva, né? Eu saio deduzindo passo a passo, né? Mas, por exemplo, como eu fiz, né, uma plataforma, que foi um blog, e eu acho que a gente vai ter que começar a fazer conteúdo, eu acho que não adianta a gente começar a fazer videoaula sem gerar conteúdo para o aluno, porque eu acho que o aluno não vai aprender com videoaula, né? Ele vai aprender com o professor, como o professor Niel falou, sendo um tutor, o professor coordenando o processo de educação dele. E eu acho que é aí que vai mudar muito o nosso processo de educação. Que a gente ficava em sala de aula 1 ou 2 horas, a gente vai ter que ficar mais tempo agora online, acompanhando o aluno onde ele estiver, estão entendendo? Eu acho que é aí que eu queria ver com o professor, no ponto de tecnologia assistiva, né? Por exemplo, a gente poderia pensar, né, em criar uma plataforma, aí eu acho, né? Gostaria de saber qual a sua experiência, né? Porque a gente vai ter que criar, por exemplo, um banco de dados enorme, né? Um servidor, onde os professores vão ter que gerar conteúdos, né, para videoaulas, mas também vão ter que ter plataformas, como o tablet, né, para dar um aluno que não tem condição. E outra, a gente vai ter que, o setor público, como a professora Adriana falou, ele vai ter que criar uma internet e dar essa internet para o aluno. O aluno, no tablet, mediante uma senha, ele vai ter que o quê? Vai poder usar onde ele estiver, né? Ou seja, a gente vai ter que fazer isso, porque muitos dos alunos, por exemplo, da UFOB, eles são, eu acho que 80%, eles vieram de um processo de seleção que são alunos carentes, né? Recebem bolsa, não tem praticamente condição, né, de ter nenhum tablet, né? Então, a gente vai ter que repensar isso. Eu acho que a gente não podia fazer, né, como o professor falou, Eniel, de forma soldada, pegar o conteúdo que é de uma sala de aula presencial e querer jogar em cima de aluno. Por exemplo, eu discordo disso. Perguntaram para mim na UFOB se a gente ia fazer isso. Não, isso é terrível, não pode ser feito isso. Nós vamos ter que repensar toda a nossa forma de educação e criar uma infraestrutura, né? Eu acho que essa fase em pandemia, a gente tem que aproveitar para criar essa infraestrutura. Do ponto de vista de metodologias, né, de planejamento, por exemplo, a gente tem que definir também, via resoluções, né, resoluções da universidade, como é que vai ser essa questão da hora-aula, né? Por exemplo, eu vou estar aqui em casa e isso vai valer quanto? Equivalente à minha hora-aula do meu trabalho, entendeu? Porque aí pode usar uma tecnologia via o WhatsApp ou via uma ferramenta que eles monitorem esse tempo que eu vou estar trabalhando mesmo em casa com o aluno, entendeu? Tirando dúvida, passando conteúdo. Eu estou orientando aluno agora de uma iniciação científica, agora mesmo mandei mensagem para ele aqui, né? Para ler tal livro, ler tais capítulos, né? E estou acompanhando fase a fase do processo dele. Quando ele aprender tal fase, eu reúno com ele e dou prosseguimento, né? Então, eu acho que a gente vai ter que repensar toda a nossa forma de educação. Eu tinha proposto isso, né? Quando eu tinha sido candidato a reitor, que a gente tinha que pensar nisso. Só que chegou essa crise e agora nós somos forçados a pensar nisso, né? No meio da crise, sem recurso, né? Mas eu acho que o brasileiro é assim, ele sempre está em meio da crise, né? Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, como professores, começar a dar condição aos professores de estudar sobre o assunto. Eu acho que não é hora de a gente sair querendo dar aula, né? E eu concordo com o professor Enio, de forma soldada, pensando que a aula dada em sala de aula é a mesma coisa de aula online. É como diz, um vídeo aula, o aluno vai dormir mesmo. Eu acho que vai funcionar mais a tutoria. O aluno segue um conhecimento e avança. Eu queria ver essa experiência sua, que o senhor faz parte, né, dessa sociedade internacional, né, de educação, né, tecnologia, novas tecnologias dos Estados Unidos, o senhor faz parte? Eu vi que o senhor já conhece sobre o assunto, como é que eles estão fazendo isso? Que eu vi um vídeo da Microsoft, né, deles usando umas telas, né, nas telas tela de sala de aula, né, na verdade é como se fosse um quadro, mas é um quadro com chip de computador, onde o professor, por exemplo, pode estar em casa e mandar o conteúdo para essa sala, e o aluno na sala vai acompanhar o que o professor está explicando, né? Então, eu acho que a gente vai ter que ir por esse caminho, né, de pensar novas tecnologias e também barateá-las, desenvolver isso, né,
Eu acho que o principal que você falou é a questão dos conteúdos. Eu queria saber qual é a sua experiência, como a gente pode desenvolver conteúdos, né, que esses conteúdos possam chegar, né, ao aluno de forma que a gente possa acompanhar ele passo a passo. A minha dúvida seria essa. Agradeço, professor. Vou passar para o próximo agora, Jamerson. Eu peço que sejam breves, porque ainda temos pelo menos mais 6, 7 inscrições, então, para que dê tempo dentro do nosso horário limite aqui da atividade. Jamerson. Prontinho. Boa tarde a todos, saudações, professor Iniel, e a todos os presentes. Eu gostaria só de destacar uma fala considerável do professor Iniel, que marca a diferença entre a estratégia da educação remota que está sendo utilizada agora por contingência da pandemia e o que a gente tem como educação à distância. Claro que esse momento agora vai oxigenar bastante a tendência de crescimento da educação à distância, só que é importante, como o próprio professor colocou no início, que a gente não confunda a EAD, que hoje está estabelecida no nosso país, inclusive com arcabouço regulatório, e o momento contingencial que a gente vem enfrentando, seja na educação superior, seja na educação básica, como uma estratégia de contorno, né? Eu digo isso para que a gente não confunda, e o professor fez muito bem essa distinção, a educação à distância que se construiu ao longo dos anos e que vem se reinventando a cada tempo em função da própria evolução tecnológica, com o que está acontecendo no momento em termos de contingência. A gente não pode reduzir o que está acontecendo, reduzir a educação à distância ao que está acontecendo agora, até porque algumas instituições nunca tiveram contato com a educação à distância propriamente dita, e estão operando de uma forma contingencial que não corresponde aos fundamentos e aos elementos fundantes da educação à distância. Então, é muito apropriado, professor Iniel, quando o senhor traz esse recorte, para que a gente não faça de forma ampla essa generalização, confundindo a educação remota decorrente da contingência com a educação à distância, que já tem um marco regulatório que pode avançar muito ainda. A gente sabe que o Brasil, em termos de legislação, ainda não atende diversos aspectos que em outros países a educação à distância já consegue atingir, mas é importante fazer essa distinção. Um outro ponto que eu acho que seria interessante problematizar um pouquinho é o papel docente nessa questão da mediação tecnológica, da mediação educacional através da tecnologia. O professor falou sobre a questão dos nativos digitais que estão inseridos aí no contexto educacional, desde a educação infantil até o ensino, a educação fundamental e no ensino médio, são pessoas que já nascem imersas na tecnologia, então elas têm habilidades tecnológicas muito maiores do que os próprios professores, né? Então, isso tem que ser contemporaneizado, porque muitos professores resistentes ao processo de inserção da tecnologia como instrumento de colaborativo da educação, eles começam nesse processo de resistência não entendendo que daqui a alguns anos, o docente que se esquiva desse processo, ele não vai ter nenhum espaço de atuação. Né? Então, é só essas questões para problematizar um pouquinho o debate, agradecer aí o professor Iniel pela excelente, como sempre, explanação, e uma boa tarde a todos. Eu agradeço, eu vou passar agora a Leandro, e aí eu passo novamente para o professor Iniel, e depois a gente faz um último bloco de perguntas, né? Tem mais 3 inscritos e 2 perguntas pelo chat. Leandro, por favor. Pronto, boa tarde a todos. Professor Iniel, muito obrigado pela disponibilidade, pela qualidade, a competência que o senhor tem. Muito feliz em participar. Meu áudio está bom, pessoal? Está perfeito, Leandro. Ótimo. Eu gostaria de colocar mais um pouco de discussão nesse conjunto de informações que a gente tem aqui, para poder até futucar um pouco, né, o juízo do povo, para sair um pouco da zona de conforto. O que eu percebo de um modo geral, professor, se o senhor me permite contribuir, não vou chegar a seu nível, obviamente, mas se o senhor me permite, eu sempre faço um questionamento a respeito dos recursos tecnológicos EAD, muitas vezes porque a nossa base, a nossa formação, principalmente para aqueles que nasceram antes do bug do milênio, certo? Eu também me enquadro nesse grupo, acabou pegando a formação EAD por conta da época que foi constituído
o Educomunicação, a própria educação profissional com EJA. Então, isso acabou criando um modelo muito protocolado, com muitas funções mecanizadas em sistemas, e aí você pega muita gente que tem uma experiência no Moodle e considera apenas como este modelo de plataforma o único e capaz de nos oferecer recursos e criatividades para poder ajudar nesse processo de ensino-aprendizado. Só que aí, hoje, nessa discussão de metodologias ativas e TDICs, a gente tem que lembrar que nós temos um conjunto muito grande de recursos, quando se fala em sistemas adaptativos, o próprio ensino híbrido, que o senhor colocou de uma forma muito positiva. Nós temos aprendizado baseado em problemas, baseado em projetos. Tudo isso pode ser amarrado ao contexto da taxonomia de Bloom. Ou seja, a gente tem um conjunto de recursos aí que estão oferecidos, estão disponíveis para a gente, que nos dá uma capacidade muito maior de aumentar a nossa produção, aumentar a nossa relação com os alunos. Eu sou o professor Leandro da UFOB da Lapa, sou colega do professor Jarbas, ele fez um comentário, e aí a gente percebe que é uma dificuldade, não é a dificuldade da pessoa, não é a dificuldade do profissional, é a dificuldade do convívio, possivelmente pela formação. O professor Jarbas é da matemática, eu sou da computação, pode ser que por conta desse meu histórico isso facilite um pouco. Mas, por exemplo, eu uso o SIGA como EAD dentro das minhas disciplinas. Só que não somente o SIGA, eu faço uma relação muito grande com outros contextos também, a criação de storyboard, gamificação, a parte maker. Por exemplo, quando a gente fala em parte maker, muitas vezes a gente imagina um cenário. Minha área, por exemplo, eu curto muito trabalhar com impressora 3D, mas os professores de engenharia fazem make em todos os semestres. Por exemplo, há disciplinas que trabalham com engenharia de estrutura, quando montam aquelas pontes de macarrão, com a teoria de treliças. Isso é maker. Então, você consegue fazer essa criatividade, inclusive virtual, com o pessoal. E o momento que nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia, é um momento disruptivo e deixa muito claro que o ambiente EAD só tem a favorecer. Hoje nós temos projetos de ventiladores mecânicos, nós temos a fabricação de protetores faciais, cabines de proteção. Tudo isso está sendo feito remoto, com ferramentas colaborativas por áudio e vídeo, conteúdo, fóruns. Ninguém está trabalhando em conjunto localmente. Estão todos obedecendo o distanciamento e a gente está tendo um alto nível de produção acadêmica. Quando se fala em contexto de produto, uma boa parte do que está sendo produzido hoje na pandemia para atender a sociedade, EPIs, de um modo geral, está sendo feito dentro das próprias instituições. A UFOB, o FRB, o IFBA, o ESC. Então, minha contribuição, na verdade, é só para poder complementar, se o senhor me permite, tá, professor? E, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Fico feliz pela participação. Professor, agradeço. Professora Aniel, eu vou passar as últimas perguntas por causa do nosso tempo. Pode ser? Pode. Thaís, por favor. Estou abrindo aqui, só um minuto. A gente agora tem que reaprender também a como fazer pergunta, né? Eu sou da UFRB, Secult, colega do Eniel, e tenho o prazer constante de conviver com essa generosidade toda. E eu sempre fui muito reticente, já conversei isso com o Eniel algumas vezes, estou tentando romper essas minhas questões dogmáticas. E tenho duas questões. Uma eu faço eco com os meus colegas que falaram sobre as relações trabalhistas que surgem nesse contexto, né? Então, como que fica a nossa relação depois do horário de trabalho? Ou como que a gente atende aos alunos quando eles estão realmente desesperados? Porque eu não acho que um aluno mande uma mensagem à meia-noite porque ele está carente e quer muito conversar com a gente. Possivelmente ele tem alguma questão mesmo para tratar. Então, essa é uma questão. E a outra questão, acho que também com eco nessa, uma coisa que eu tenho aprendido nessa minha aproximação com a questão da educação à distância, é que o foco é o aluno no aprendizado, né? A ideia não é mais formar ou ensinar para um aluno, mas formar pesquisador. Então, se o foco é aluno, duas questões têm me deixado muito atormentada. A primeira é como que eu vou lidar com alunos tímidos. Eu já perguntei isso para o Eniel alguma vez, porque na sala de aula,
quando a gente está prestando atenção nos alunos, quando você sabe quando alguns respiram diferente porque não estão entendendo a questão, né? Então, aí você para e cutuca, né? Então, essa é uma questão. E a outra questão é que desde quando a gente começou a enfrentar esse período de pandemia, por conta da distância com os alunos, a gente tem ouvido muito sofrimento dos professores e muito pouco sofrimento dos alunos. Eu ouço uma ou outra questão das crianças, uma ou outra queixa, mas eu não sei o que esses meninos estão pensando. E aí eu queria realmente perguntar para o Aniel, que eu sei que ele está envolvido em uma série de pesquisas, se tem sido feito pesquisas com esses jovens, nossos alunos, que estão agora enfrentando a pandemia, o que eles estão dizendo de ter que estudar. Só para concluir, eu estou terminando um afastamento para o pós-doutorado e eu nunca recebi tanta mensagem de aluno dizendo que estava com saudade de mim. Então, assim, não sei se é síndrome de Estocolmo, não sei o que está acontecendo, né? Então, se tiver alguma notícia, por favor, me conte. Mais uma vez, obrigada pela iniciativa. Eu passo agora a João Souza, por favor. Boa tarde a todos. João Caetano, Baianópolis, Colégio Estadual. Parece que estou eu aí perdido no meio dos professores de universidade, né? Isso é muito bom. Professor Aniel, parabéns desde já pela exposição, conteúdo muito bom. A minha pergunta, a minha colocação, até eu digitei aí no chat, eu trabalho com alunos a partir do 6º ano até o ensino médio. 6º ano, alunos, inclusive, que ainda não são alfabetizados. Como nessa situação atual e o ensino remoto, como acompanhar esses alunos, que muitas vezes têm, inclusive, a dificuldade de falar com o professor para uma eventual dúvida? Dúvida nesse sentido, que sugestão a escola poderia ter para esse trabalho realmente acontecer e o foco do aprendizado do aluno realmente, efetivamente acontecer? Obrigado. Eu passo agora a Diego Matos, por favor. Eu quero aproveitar e desejar bom final de tarde a todos. Estão me escutando bem? Uhum. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Serei bem breve. Quero inicialmente dizer que estou falando do estado do Ceará. Sou professor de ensino fundamental e médio. E quando vi o convite nas redes sociais para quem quisesse de forma espontânea participar dessa conferência, quando vi o professor Aniel e o professor Adilson, logo me prontifiquei, porque eu tive a oportunidade de participar na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia de uma especialização que a gente conseguiu concluir de forma... Eu fiquei bastante feliz, que era uma especialização para um momento bem inovadora, né? E eu queria realmente agradecer de público, digamos, o esforço do professor Aniel, junto com seus colaboradores da Universidade do Recôncavo da Bahia, em ter proporcionado, junto com um convênio com a Universidade de Portugal. A minha pergunta ela é bem simples, mas ao mesmo tempo ela pode ser que seja um pouco complexa, não sei. Aqui no estado do Ceará nós tivemos na década de 90 um protocolo, uma espécie de um protocolo de uma aula à distância nos moldes daquela época, era chamada TVC. Tinha um professor presencial e tinha um momento em que a aula presencial era interrompida e passaria uma aula gravada na televisão e a gente participava da aula de forma assíncrona, né? E logo em seguida a gente era convidado a fazer a percepção da aula. E a minha pergunta é a seguinte para o professor Aniel. Pensando nessa questão das aulas assíncronas e síncronas, qual seria uma possibilidade de tentar diminuir o prejuízo de alguns alunos que não têm nem acesso à televisão, nem acesso a um celular, nem acesso à internet, porque os municípios, em certa maioria, são bem pobres e não conseguem expandir essa rede de internet para todos, principalmente da zona rural, né? Essa seria a minha pergunta para o professor Aniel. Qual seria uma sugestão, uma dica, que a gente pudesse realmente até levar para as pessoas dos governos, principalmente no governo local, como a gente pudesse contribuir para que tivesse realmente acesso a essas crianças e jovens que estão na zona rural. Um abraço a todos e eu desejo um bom final de tarde.
Agradeço. Por fim, apenas um questionamento que a Elane fez aqui, professora aqui do ensino médio, aqui de Barreiras. Ela pediu, me perdi aqui um pouco no chat, ela pediu para que se definisse um pouco o que são as aulas assíncronas e síncronas do ensino remoto emergencial, no caso, assim, intencional. Ela pediu para definir os conceitos, se foi bem que eu entendi. Então, agradeço a participação de todos, para nós aqui da Universidade Federal do Oeste da Bahia. É bastante satisfatório ver a participação ampla de várias outras instituições, e passo a palavra ao professor Eniel para que ele possa responder. Ok, obrigado. Bem, nós temos novamente algumas teses de doutorado aqui para fazer, Então, eu vou fazer pequenos comentários, porque as colocações que foram feitas são muito instigantes e dão problemas de pesquisa e possibilidades de nós nos debruçarmos sobre esses objetos de estudo. Inicialmente, Pedro, ele trouxe aí uma questão, ele mencionou que ele disponibiliza o seu WhatsApp pessoal, é uma questão dele, o professor ele não é obrigado, nenhum professor é obrigado a disponibilizar os seus números e os seus contatos pessoais, e nem tampouco as suas redes sociais, mas, enfim, isso cabe a cada professor decidir se parar, Eu tenho uma situação que eu gostaria de relatar, Pedro. Eu tenho uma prima que ela é da rede estadual de Sergipe, e olha só que situação incomum que aconteceu. Nesse momento de tentar fazer um processo de educação emergencial, a diretora da escola pediu que os professores elaborassem pequenos conteúdos e enviassem para os alunos. Só que enviassem esses conteúdos por meio da sua rede social, Facebook ou Instagram. Aí os professores falaram assim, não, que eles não iam fazer isso porque eles não queriam expor a sua intimidade para isso, diante dessa situação. Aí a diretora resolveu que, ao invés de fazer isso, se mandaria por e-mail. Quer dizer, percebe-se que aí, nesse caso, um total desconhecimento das ferramentas, Poderia, por exemplo, montar as salas virtuais no Google Sala de Aula, ou então instalar no site da escola, se é que tem, a plataforma Moodle ou outras possibilidades que são de conteúdo aberto, não teria custos, Mas isso só para trazer essa questão do uso de seus objetos pessoais, que é uma questão própria de cada professor. Concordo com você que nós precisamos de políticas públicas e urgentes para a questão do acesso à internet, de tablet, de computador, e isso perpassa aí pela questão da infraestrutura. Você mencionou que 80% dos alunos da UFOB são carentes, o mesmo ocorre na UFRB, principalmente essas universidades que foram formadas, foram instituídas no REUNE, elas foram criadas justamente para atender essa parcela que foi marginalizada, e agora nós temos que dar conta das suas carências, das carências dessas pessoas. A UFBA fez recentemente uma pesquisa, só para vocês terem uma ideia, que 37% dos alunos da UFBA, que são mais elitizados do que nós, da UFOB, da UFRB, eu quero dizer isso, 37% dos alunos da UFBA, eles não têm acesso à internet e a computador, uma pesquisa que eles fizeram há pouco tempo, Isso mostra que isso vai até muito próximo daquela pesquisa CEDIC, nacional de domicílios, que mostrou que 30% da população estava sem acesso. E a questão da hora-aula, o professor, nesse processo de pesquisar e de trabalhar na educação à distância, isso é muita coisa. Para você, por exemplo, gravar uma aula EAD, a aula é 10 minutos, você gasta pelo menos umas 2, 3 horas no processo, porque não é só gravar e não fica bom, e retorna, e grava de novo, e vai no OBS para... OBS é um software de edição que você pode fazer algumas edições, aí você não sabe usar o OBS, tem que aprender. Enfim, é um momento de aprendizado, isso demanda. E como fica isso aí em termos de nosso HH que precisa ser contemplado, E quando você fala sobre desenvolver conteúdos, como desenvolver conteúdos, meu caro, eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Nós precisamos realmente que os nossos professores, eles tenham os conteúdos, Mas transpor esses conteúdos para o meio digital de uma forma que seja planejada, que as entregas, elas atendam um design educativo e seja capaz de gerar as aprendizagens é outra coisa. Não é simplesmente gravar vídeos e jogar lá, que isso não resolve. Jamerson também trouxe, Jamerson é
fez uma fala interessante, ele é ex-aluno do curso de tecnologia, fiquei contente, já nesse Diego, os dois são ex-alunos do curso de pós-graduação da UFRB, no sentido aí de não confundir educação EAD com educação remota, mas assim, nós também não precisamos ter uma ojeriza, uma repulsa à educação remota, porque as escolas estão fazendo o que é possível fazer para não deixar os estudantes sem o processo educativo, ou alijados da educação. O que nós temos que colocar, olha, vocês estão fazendo, parabéns pela iniciativa, só que precisa fazer algumas correções de rumo, porque da forma como vocês estão fazendo, não está gerando o aprendizado, não está, os objetivos pedagógicos podem ser completamente deixados de lado. Então, assim, as escolas, elas precisam como se fosse esse manual básico, né? Que na verdade, não é criar coisas novas, não. É buscar isso onde já existe. A educação à distância já está consolidada, né? Já tem um referencial muito legal. O papel docente, né? Na verdade, os nativos digitais hoje, eles têm essa habilidade toda, e os professores, às vezes, eles precisam descer do seu pedestal, né? E aproveitar esses nativos, né? Às vezes a gente tem alguma necessidade, uma necessidade específica de utilizar um software. Você dá para um aluno que tem 20, 21 anos, um aluno que é nativo digital, ele em 2 minutos ele resolve tudo. Eu demoraria a manhã toda, o dia todo, para entender aquilo. Então, muitas vezes também delegar, fazer essa aprendizagem compartilhada com os estudantes, trazer para o processo, pode ser muito interessante. Muito bom essas observações, James. Leandro, ele nos coloca aqui sobre ele estar cutucando o juízo do povo, né, Leandro? Gostei dessa expressão, cutucar o juízo do povo. E realmente nós precisamos, né? As metodologias ativas estão aí. E as metodologias ativas, elas podem ser disruptivas, ou seja, elas rompem com aquele processo de uma aula extremamente, uma aula expositiva e aulas expositivas e ler um texto. Não. As metodologias ativas colocam o aluno no centro do processo de aprendizagem. Ele fazer. Então, você citou algumas metodologias ativas que podem ser utilizadas. Algumas têm uma grande utilização de meios digitais, né, de ferramentas digitais, e outras nem tanto. Outras metodologias ativas, elas nem precisam de ferramentas digitais, mas podem ser utilizadas. Voltamos, Leandro, à questão da formação docente. A formação docente precisa ser algo constante, por isso que o termo é formação continuada. Não é porque o professor terminou seu mestrado, seu doutorado, que ele já não precisa mais estudar, não. É um contínuo, né? Eu costumo dizer para os alunos da graduação que a formação docente continuada, a educação continuada, só termina quando nós dermos o último suspiro nessa vida, né? Porque se acreditarmos em coisas, em outras vidas, pode ser que ela continue também. Thaís trouxe uma questão interessante que não foi abordada, que são as relações trabalhistas nesse processo. Eu vou contar uma experiência que demonstra, Thaís, que vai até fortalecer o seu argumento, que as relações trabalhistas, elas estão enfraquecidas. Por exemplo, olha, há alguns anos atrás, acho que uns 4, eu não estava ainda na UFRB, acho que uns 4 anos atrás, eu fui convidado para ministrar uma aula numa grande instituição, não vou dizer o nome, que trabalha com EAD para ministrar uma disciplina. Então eu fui, eles têm toda uma estrutura muito boa de design instrucional, enfim, são muito bem organizados. Eles são sediados em São Paulo, eu fui até São Paulo, gravei as aulas, fui 2 vezes a São Paulo, gravei as aulas, enfim, tudo foi custeado por eles. Terminou o processo de elaboração, de planejamento da disciplina, sabe o que aconteceu? Eu não sei quando que a disciplina foi por o ar, porque eles que colocaram a disciplina no ar, e os tutores, enfim, eu fui excluído desse processo, e eu vou mais além. Quer dizer, não houve uma interação do professor com os estudantes, é o primeiro ponto negativo, apesar de ter sido todo um planejamento legal. E eles também, eu assinei um documento, olha só, tá, isso é horrível isso, eu assinei um documento em que todas aquelas videoaulas que eu gravei, todos aqueles objetos de aprendizagem que eu elaborei, eles estavam disponíveis para, na verdade, a autoria é minha, mas a propriedade era deles, ou seja, eles estão usando em outros cursos, em extensão, em pós-graduação, e eu não estou recebendo royalties por isso, é isso que eu estou querendo dizer. Então, nós precisamos pensar rapidamente sobre isso, porque os professores produzir materiais didáticos e tudo mais, excelente.
Se é para iniciativa pública, por exemplo, no sistema UAB, todos os materiais didáticos que nós produzimos vão para um repositório Educaps, que é de livre acesso. Ok, aí não estou comentando nisso, mas se é para iniciativa privada, onde aquela instituição vai usar vez após vez aquele material, cabe ao professor ser remunerado por isso. E aí nós não temos legislação nesse ponto. Entendeu, Thaís? Então, eu acho que são pontos são pontos de tensionamento que precisam ser resolvidos. Aí você trouxe outra questão, e o aluno tímido? Bem, eu já tive casos, por exemplo, eu pedi para um aluno, num curso lá de licenciatura EAD em matemática, lá da UFRB, eu ministrei algumas disciplinas pedagógicas. Escuta só o que aconteceu. Eu pedi uma das tarefas, os alunos tinham que gravar um vídeo, que era um vídeo resumo, e explicar como, para determinado aspecto do conteúdo. Teve alguns alunos que não quiseram gravar o vídeo, porque ela falou, eu estou muito tímida, eu estou fragilizada, eu estou obesa, e assim, ela não quis fazer aquilo. Aí, como alternativa, diante dessa timidez, eu falei o seguinte, você grava e deixa lá que a pessoa tinha que gravar, publicar no YouTube e enviar para a tutoria. Eu falei, você deixa lá como não listado, porque ninguém vai ver, só a gente que vai ver e fazer a avaliação. Foi uma alternativa. Mas, por exemplo, uma sala como essa de webconferência, um aluno tímido, dificilmente ele vai se sentir confortável de ligar a sua câmera, isso é verdade, e ligar o seu som, por exemplo. Então, nós precisamos encontrar mecanismos de estimular essas pessoas. Existem alguns mecanismos. Por exemplo, nós temos algumas possibilidades, por exemplo, de fazer perguntas, mandar perguntas, e à medida que as pessoas vão respondendo as perguntas, nós mesmos já vamos mostrando aqui, né? Tem alguns aplicativos só que é possível fazer isso. A gente pode aplicar isso em webconferências como essa. O Mentimeter também é a mesma função. Enfim, buscar algumas alternativas para tentar melhorar essa timidez, sabendo que, por exemplo, num curso de licenciatura, que é o caso que eu estou falando, essa timidez ela precisa ser trabalhada, porque efetivamente a pessoa vai ter que se expor em sala de aula. E Thaís também perguntou sobre pesquisa sobre o ponto de vista dos alunos. Aí nós temos essa pesquisa da UFBA, que acabou de sair do forno, onde ela fez uma pesquisa com os alunos para ver a percepção deles sobre a educação à distância, mas não era bem a percepção, não era o foco. Era para saber se eles tinham infraestrutura para poder atuar, para poder dar conta do ensino à distância, né? E aí, os alunos da UFBA, 37% daqueles que responderam, porque é interessante, uma observação nessa pesquisa. A pesquisa foi feita à distância, primeiro ponto. Os alunos que não têm acesso à distância não fizeram a pesquisa, obviamente, né? Eles já estão fora. Mas os que fizeram, 37% disseram que não tem condições, não tem equipamento, não tem rede, não tem nada. Então, esse número é um pouco maior, né? Considerando que alguns que não têm acesso, não tiveram sequer acesso à pesquisa. Mas 37 já é um número grande, muito grande, né? Na UFRB nós estamos fazendo isso, viu, gente? Nós estamos fazendo uma pesquisa semelhante, o professor Adilson está aqui, ele poderá dizer, nós estamos planejando uma pesquisa que vai ser aplicada nos próximos dias, para entender como que esse aluno, como que é esse processo do aluno, ou seja, se o aluno tem condições de dar conta disso. E nós tivemos também aqui boa participação de 2 professores, que é muito bom, a universidade não pode se dissociar do ensino básico, da educação básica. Eu digo que, principalmente quem trabalha com a licenciatura, precisa estar lá no dia a dia, não podemos deixar de lado de fora, né? João Caetano falando aí como contemplar estudantes, por exemplo, com grandes dificuldades, ele falou de alunos do 6º ano do ensino médio que têm problemas de letramento, né? Então, são questões aí que nós temos que nos debruçar em termos de estudos, não tenho respostas para isso, nós temos que ir em busca de alternativas criativas, assim como o Diego, que comentou a questão de questões assíncronas e síncronas, aí eu também já respondo a outra pergunta que foi feita no chat, né? Uma ferramenta síncrona é uma ferramenta onde todos os participantes estão conectados em tempo real. Por exemplo, agora nós estamos no momento síncrono. Síncrono, estamos todos sincronizados por meio da tecnologia. Estamos utilizando aqui o Google Meet, que está possibilitando que, nesse momento, nós ultrapassamos mais de 110, eu vi, né? Mas, nesse momento, 85 participantes estão conectados, cada um no seu espaço diferente. Temos gente do Rio Grande do Sul, temos gente do Estado do Ceará, não importa. Mas nós estamos num momento único síncrono. Estamos sincronizados em tempo real. Já uma ferramenta assíncrona são aquelas ferramentas
em que os participantes, eles não precisam estar todos ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Um fórum de discussões. Você lança uma pergunta lá no ambiente virtual, em algum lugar, sobre um questionamento que os alunos, eles podem responder a qualquer tempo, comentar o que os outros estão dizendo. Isso é uma ferramenta assíncrona. Então, repare, nós precisamos, quando fazemos o modelo pedagógico, as trilhas de aprendizagem, o sequenciamento didático dos conteúdos, nós precisamos levar isso em consideração. Porque se eu fizer uma trilha de aprendizagem com muitas atividades síncronas e os meus alunos não têm acesso à rede, o que vai acontecer? Nós vamos excluir a maior parte deles. Então, é necessário conhecer o perfil desse nosso público, até mesmo para fazer essas atividades síncronas, propor essas atividades síncronas e assíncronas. E Diego, também que é ex-aluno da pós-graduação, ele fala sobre como diminuir o prejuízo, né? Aí eu tenho, Diego, uma experiência da UNED. A UNED é a Universidade Nacional de Educação à Distância da Espanha. Ela é uma universidade 100% à distância, ela foi criada em 1972, então ela já tem aí próxima de 50 anos, né, de experiência, né, a universidade aberta, e eles não trabalham com atividades síncronas. Observe, é uma universidade à distância que não trabalha com atividades síncronas. Todo o processo pedagógico deles é feito de forma assíncrona, porque eles têm muitos alunos na África, no continente africano, em algumas regiões remotas, que não têm acesso à internet. Então, como eles trabalham? Eles fazem um roteiro de estudos muito bem definido, com textos que a pessoa precisa ler, com atividades que precisam ser feitas, envia isso para os alunos por meio de e-mail, até mesmo pelos correios, e os alunos retornam. Essa poderia ser uma alternativa, principalmente quando nós estamos em contato com regiões em que, efetivamente, regiões da zona rural, em que as pessoas não têm acesso, e não têm perspectiva de, no futuro próximo, do poder público se mobilizar para isso, né? Então, trabalhar com atividades remotas, nesse sentido, ou com estudos dirigidos. E, naturalmente, isso vai requerer um cuidado muito grande de acompanhamento por parte dos professores, de toda a equipe docente. Eu acho que eu consegui contemplar nessa fala e a maior parte das perguntas, não foi, Diana? Sim, consegui sim. Eu estava me batendo aqui para ligar meu microfone. Eu acho que eu agradeço mais uma vez a sua participação na conferência, foi bastante esclarecedora, né? Muitos agradecendo no chat e parabenizando, né? Agradecendo por toda essa atividade. Eu queria só, né, relembrar que esse projeto é um projeto de educação continuado, né, de formação continuada. Nós iniciamos agora nesse momento de pandemia, que nós somos obrigados ao distanciamento social, mas nós pretendemos, né, continuar com essa atividade, né? Então, o projeto de educação em foco. Já queria deixar o convite para a próxima semana, né, que teremos a conferência com a professora Maristela Mille, da Universidade Federal do Sul da Bahia, sobre desenhos didáticos interativos, currículos online. E também pedir a todos que vou encaminhar um formulário de avaliação para todo mundo, né, eu peço que respondam, né, para a gente fazer a certificação, pedindo só para que vocês tenham cuidado na hora que forem colocar os nomes e os e-mails, né, porque os certificados estão sendo gerados automáticos, né, por meio de um programa, então tem que botar certinho lá para que o certificado seja emitido sem nenhum problema. Passa o professor, quiser fazer os agradecimentos e os encerramentos. Tá ok, realmente eu fico muito feliz com a oportunidade, eu adoro falar com professores, na verdade, trabalhar com formação docente é uma das coisas que me dá muito prazer, e trazer práticas, trocar ideias. Nós tivemos tantas ideias excelentes que nós conseguimos trocar aqui nessas 2 últimas horas, né? Eu gostaria, assim, de agradecer muitíssimo o Clívio e a Ediana pela excelente mediação nessa conferência. Nós tivemos, assim, nosso objetivo não foi esgotar o assunto, porque não é possível esgotar esses assuntos, são assuntos muito complexos, e construir uma narrativa concomitante ao que está acontecendo, ela requer um grande esforço intelectual de todos os envolvidos, né? Nós estamos vivendo as mudanças, estamos no meio de uma pandemia,
estamos preocupados aí com a aprendizagem dos estudantes, estamos preocupados com o ensino propriamente dito, que é o nosso dia a dia, né? Nós que estamos na universidade, nós que estamos no ensino, na educação básica, nós estamos preocupados com que as pessoas, com os nossos estudantes e com as formas de aprendizagem que são tornadas possíveis. Então, eu agradeço muitíssimo essa troca de informações, de experiências, que agregou excelente valor, e eu gostaria de continuar, e convido vocês a sempre que puderem, acessar o site também da UFRB, porque nós temos, no âmbito da Superintendência de Educação Aberta e à Distância da UFRB, a SEAD, nós temos, assim, uma ampla gama de cursos que são ofertados exclusivamente para os professores. E são cursos dirigidos onde os professores eles estão aprendendo e estão desenvolvendo algumas das competências digitais que são fundamentais. E, finalmente, também, eu vou disponibilizar para a coordenação, vou enviar para a Eliana e para a Clívia, esse slide da apresentação para que vocês possam ter acesso aos links que eu mencionei no transcorrer da apresentação. Eu desejo sucesso a todos e todas. Agradeço imensamente sua participação na conferência, né? Eu ia referir isso, né? Os professores pediram material, né, para que continue esse processo formativo. E agradeço também a presença de todos, professores, técnicos, discentes, né, de várias instituições pelo país, né, e toda a comunidade externa que participou conosco dessa atividade hoje. Tá? Agradeço a todos e encerramos por aqui. Até mais, obrigado.